Vamos falar um pouquinho de número muito rapidamente. A gente está falando aqui número de licitações Brasil. A gente teve, considerando 2012 até agora, pensando que a gente está falando em 2017 como projeção, a gente teve um crescimento de 117% no número de licitações Brasil. Quando eu comecei a falar de crise, lá em 2015, a grande pergunta era, mudou muito? Teve queda? Teve uma retração no crescimento, não teve queda. É um mercado que só cresce, como a gente pode ver aí, né? Isso eu estou falando só de número de licitações. Tá, e comparando, por exemplo, deixa eu comparar só com o Chile, por enquanto, para a gente entender. Eu estou falando de Brasil com 117% de crescimento nesse período. Eu estou falando de Chile, teve um pico de 287 mil licitações ali em 2013, mas a gente está falando hoje de uma projeção, né, considerando projeção já de 2017, de 96% de crescimento no período. Na verdade, gente, se a gente for olhar mundialmente, o mercado público é um mercado que só cresce. É um mercado muito representativo em qualquer país. Tá? Falando um pouquinho de número de licitações, aí vamos pegar só compras netback aqui no Brasil. Estamos falando do governo federal e estamos falando do principal bolsa de compras, que é São Paulo. Né? A gente teve, também pensando no período como um todo, 9% de crescimento para compras net, e 13% para BEC. Vocês estão vendo em algum momento aí uma queda dos números até agora? Tá bom, você está falando só de número de licitações, Daniela, isso daí não quer dizer nada. Calma, vamos chegar lá. Eu estou falando de uma taxa média de crescimento. Brasil, lá a gente tinha falado 117 no período todo, mas eu estou falando de uma taxa média de crescimento Brasil de 18%. Comparado com compras net, que eu estou falando do federal, e São Paulo, de 3% a 7% aqui. Tá, chegamos aqui. Aí agora estamos falando de valor. O que vem acontecendo? Aí eu estou falando de governo federal, por enquanto. Então, eu tenho saúde, educação, defesa e ciência e tecnologia. Para o grupo que está aqui hoje, são os ministérios que mais nos afetam. Então, eu saí aqui em 2012 de 152 bilhões de reais, eu estou falando aqui em casa de bilhões o tempo inteiro. Em 2013, nós tivemos um crescimento de 84% na dispensação de valores, para chegar aqui, 10% crescido em 2014, 3%, aqui o amarelinho, que a gente está fazendo um crescimento um pouquinho mais tímido, mas ainda crescimento. Tá, então, eu vou chegar aqui em 2017, esse dado eu estou considerando até agosto desse ano, a gente ainda não tem 2017 fechado, então a gente está falando, se eu considerar uma projeção, é uma projeção bem grosseira que a gente está falando aí, tá? Eu estou falando de um crescimento de 21% dentro de 2017. Ah, mas por que está acontecendo isso? Lembrem, gente, que eu estou falando de dispensação de valores, tem valores que estão sendo represados ao longo desses últimos 2 anos, a gente vai ter dispensação acontecendo em 2017, e realmente as verbas estão começando a ser liberadas agora. Então, a gente está falando, no frigir dos ovos, que eu vou para um cenário pessimista, eu estou falando de um crescimento de 15% esse ano. Tá? Comparando um pouquinho aqui, aí falando de ministério a ministério, uma outra dúvida que surge. Eu tenho o Ministério da Educação com o EBSER lá dentro. Então, os centros universitários, os hospitais universitários, eles migraram em determinado momento do tempo da saúde para a educação. Então, a gente vê, olha aqui a educação, eu estou falando da educação projetada aqui em 2017, crescendo 23% de 16 para 17. Tá? O primeiro aqui eu estou falando de defesa, segundo, educação. Depois eu estou falando de ciência e tecnologia, que tem um crescimento maior, ele foi negativo no ano passado. E a saúde é a que está com o crescimento dos 4 ministérios, com um crescimento mais tímido. Mas, de novo, gente, a gente só tem números positivos nesse mercado até agora. Tá? Diante de todo o cenário que a gente está falando, a gente vê números como esses.